O segredo proibido dos deuses. A verdadeira história da mitologia grega. Antes da luz, antes do tempo, antes até mesmo da ideia de existir, havia apenas o caos, um vazio profundo, vivo e consciente. Não eram nada, mas o tudo em potencial. Dentro desse abismo silencioso dormia o primeiro segredo do universo. E quando o caos respirou pela primeira vez, o cosmos começou a pulsar. Do seu ventre invisível nasceram as primeiras forças. Gaia, a terra, firme, eterna e fértil. Tártaro, o abismo que se estende para além do medo. E Eros, o desejo primordial que moveria todas as coisas à união. Essas não eram divindades, eram leis, princípios, a estrutura do real tomando forma. Gaia, solitária, olhou para o vazio acima de si e criou um companheiro, Urano, o céu. Ele a cobriu com sua imensidão e desse encontro surgiu o primeiro som da criação. Do amor entre o céu e a terra nasceram os titãs, seres colossais que representavam as forças da natureza. Entre eles, oceanos, o mar sem fim. Hipérion, a luz, Temis, a justiça, e Cronos, o tempo, o mais paciente e o mais perigoso. Mas nem todos os filhos de Gaia eram perfeitos. Alguns nasceram com poder além do controle. Os ciclopes, gigantes de um só olho, e os hecatonquiros, monstros de 100 braços e 50 cabeças. Urano, tomado pelo medo, prendeu essas criaturas nas entranhas de Gaia. E a mãe, aprisionada por dentro, gritou de dor. A dor da terra se transformou em revolta. Gaia criou uma lâmina de pedra, afiada como destino, e chamou seus filhos para libertá-la. Um a um, os titãs recuaram diante da fúria do pai. Todos, exceto Cronos, o que dominava o tempo e entendia que nada, nem mesmo o medo, dura para sempre. Quando Urano desceu novamente sobre a terra, Cronos atacou. O golpe dividiu o céu e a terra. O sangue de Urano caiu sobre as ondas e tingiu o mar de vermelho. E da espuma nasceu Afrodite, o poder da beleza e do desejo. Antes de desaparecer, Urano lançou sua maldição. Assim como eu caí pelas mãos do meu filho, tu também cairás pelas mãos do teu. Cronos libertou os titãs e se tornou o novo senhor do universo. Reinou ao lado de Reia, sua rainha, e sob seu domínio veio a Idade de Ouro, quando os homens viviam sem dor, sem guerra e sem medo. Mas o tempo, que tudo cria, também destrói. E o medo da profecia cresceu dentro de Cronos como veneno. Quando Reia deu à luz seus filhos, o rei do tempo engoliu cada um deles. Engoliu o fogo, o amor, o mar, a terra e o submundo. Engoliu o futuro. Mas Reia, desesperada, decidiu quebrar o ciclo. Quando nasceu o sexto filho, ela o escondeu em uma caverna na ilha de Creta, entregando ao marido uma pedra envolta em panos. Cronos, cego pelo terror, engoliu o engano. O bebê cresceu cercado pelo som das montanhas e o eco do trovão. Seu nome era Zeus. Quando o tempo amadureceu, Zeus retornou disfarçado. Fez Cronos beber um vinho misturado com uma poção de Metis, e o rei do tempo vomitou tudo o que havia devorado. Um a um, os deuses renasceram. Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. O trovão rugiu. A profecia se cumpria. Começou a titanomaquia, a guerra entre os titãs e os deuses do Olimpo. Por 10 anos, o céu queimou. O mar rugiu como fera, a terra rachou em dor. Os deuses mais jovens lutavam contra a antiga ordem do cosmos. Zeus libertou os ciclopes, e em troca, eles lhe deram o raio, símbolo da supremacia divina. Com o trovão em mãos, Zeus venceu o próprio tempo. Cronos caiu. Os titãs foram acorrentados no Tártaro. O universo respirou. Zeus dividiu o mundo com seus irmãos. Poseidon governaria o mar. Hades, o submundo, e Zeus reinaria sobre o céu e o destino dos homens. Nascia assim o Olimpo, a morada dos novos deuses. Mas o poder tem preço, e mesmo o rei dos deuses sabia que nenhuma vitória é eterna. A profecia ainda ecoava: o filho derrubará o pai. Zeus tentou enganar o destino engolindo Metis, sua esposa grávida. Mas o tempo, como sempre, cobrou sua dívida. Da mente do próprio Zeus nasceu Atena, já armada, a deusa da sabedoria. A mitologia grega não é apenas uma história sobre deuses.
É o retrato do próprio homem, suas paixões, seus medos e sua sede de poder. Cada deus é uma emoção viva dentro de nós. Zeus é o domínio e a vontade, Hera, o orgulho e a inveja, Poseidon, a fúria, Hades, o medo da perda, Afrodite, o desejo, Ares, a violência, Atena, a razão. E quando olhamos para essas histórias antigas, estamos olhando para dentro de nós. Se você também sente que há verdades escondidas nas histórias do passado, curta este vídeo e inscreva-se agora no Enigma Global. Aqui, cada episódio revela o que o tempo tentou apagar. Os deuses governaram o Olimpo como reflexo do homem. Eles amavam, traíam, lutavam, choravam. Os gregos antigos não os temiam, os compreendiam, porque sabiam que os deuses não eram perfeitos, apenas espelhos da alma humana. Por trás das lendas há um código oculto, o mapa da consciência humana. O mito da criação revela mais do que o nascimento do universo. Ele revela o nascimento da moral, do medo, do amor e do poder. A história dos deuses é a história da consciência tentando entender o próprio caos. E se essas histórias atravessaram milênios, não foi por acaso. Elas sobreviveram porque falam sobre algo que nunca muda, o conflito eterno entre a ordem e o caos, entre o desejo e o dever, entre o medo e a fé. Por isso, quando você ouvir o trovão, lembre-se, o som que rasga o céu é o mesmo que pulsa dentro de você. É o som da criação, da força e da queda. Se essas histórias despertam em você o mesmo fascínio pelos mistérios da humanidade, deixe o like, compartilhe este vídeo e mostre ao mundo que o conhecimento não morre, ele apenas muda de forma. A verdadeira história dos deuses gregos não fala sobre o passado, mas sobre o que continua vivo no presente. Cada mito é uma chave, cada símbolo um portal, e cada homem carrega dentro de si o mesmo fogo que moldou o universo. Porque antes de existir o homem, antes de existir o tempo, antes de existir o próprio medo, existia o caos. E o caos ainda vive em nós. E se quiser continuar descobrindo os segredos que a história escondeu, permaneça conosco e inscreva-se agora no Enigma Global, o canal onde o passado revela o que o futuro insiste em esconder.